terceiro episódio da série Ainda Vale a Pena Ser Mãe nos Dias de Hoje? Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. E hoje nós vamos falar do terceiro episódio dessa série que eu tô amando relatar aqui com vocês e debatendo algumas coisas que estão vindo na mente. Eu tô adorando esse tema que a nossa equipe preparou, foi aprovada por mim, mas assim, tô gostando bastante. Então vamos lá, esse é o terceiro episódio da série Ainda Vale a Pena Ser Mãe nos Dias de Hoje? E o primeiro tema hoje vai ser tecnologia, ajuda ou atrapalha na criação dos filhos? É algo que, assim, é bem polêmico, porque muitos, inclusive médicos, falam que a tecnologia está atrapalhando o desenvolvimento, a visão das crianças. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem falando da vitamina D, que é sol, terra, que você consegue. E hoje as crianças estão tendo que suplementar a vitamina D por causa da tecnologia, porque as crianças estão cada vez mais ficando dentro de casa, com tablet, celular, videogame, isso e aquilo, e não está consumindo, adquirindo a vitamina D que nós, pelo menos na minha época, a gente tinha, porque a gente brincava na rua, a gente não tinha celular para brincar, a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Mas como que nós vamos brigar, competir com algo que essas crianças, essa geração já nasceu respirando isso? Então, assim, é algo que você não consegue dominar. Você consegue dominar, você não consegue eliminar ele 100%, mas você tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, eu vivo isso dentro da minha casa. É um desafio muito grande, porque as crianças, elas consomem e se torna um vício cada vez mais e mais, porque eles têm um mundo na palma da mão. Meu filho, porque o hiperfoco dele é em futebol. Ele conhece geografia muito melhor do que eu por causa de futebol. Então, assim, ele quer saber alguma coisa, ele quer saber o time de qual país, ele pesquisa ali. Na nossa época, você tinha que ir para uma biblioteca, que nem computador. Pelo menos eu fui ter computador, eu tinha 15 anos de idade. Você queria descobrir alguma coisa, você tinha que ir numa biblioteca, ir até um local e pesquisar, ver livros, isso e aquilo. Hoje em dia, não, eles têm tudo na palma da mão. Então, como que você vai impedir? Então, da outra vez, já ouvi um podcast também do Thiago Brunet falando exatamente isso, que na época dele era uma, hoje os filhos são outra, e como que ele consegue? Ele não consegue eliminar, e é pura verdade, a gente não consegue. Você vai conseguir minimizar? Sim, colocar limites. Hoje em dia tem aplicativos, eu não utilizo, mas eu já vi que muitos têm os aplicativos que você controla. Então, assim, a gente tem que saber lidar com a tecnologia e trazer isso a favor das nossas crianças. Como? Controlando o que eles consomem, controlando o tempo de tela, começar a impedir de fato, vou pôr o limite e fazer, você não pode fazer isso, esconder. A minha pequena, eu escondo o tablet, porque se de fato, se eu deixar em acesso, eu estou trabalhando, ela vai pegar, tá com o avô, tá com a avó, vai acabar pegando e deixando. Então, assim, eu escondo, eu limito. Então, a gente tem que saber lidar com a tecnologia, tentar trazê-la de forma que seja favorável a nós e não que seja um inimigo. Que inimigo ele já é nato ali, porque eles vão consumir, dependente hoje em dia até Google, você bota aí YouTube Kids, infelizmente entra conteúdos ali que não deveriam entrar, mas entram. O Google não tem um filtro, mesmo que você coloque ali, acaba vendo. Então, assim, a gente tem que trazer. O meu filho mais velho, como eu já falei, ele tem um hiperfoco em futebol. Ele ama fazer quiz. Então, tem um canal que é quiz de futebol. Ele vê isso, vê aquilo, é pequena também. Só que aí ele faz 2, 3 quiz desse. Eu falo, agora a gente vai fazer quiz de Jesus. No próprio canal tem. E ali, naquela brincadeira deles, eles já começam a ver, estão aprendendo. Então, assim, é a gente tentar trazer a tecnologia a nosso favor. Porque ela está aí. Infelizmente, a gente não consegue tirar ela, porque nós consumimos também.
Então, a gente trabalha com isso aqui. Dentro, no celular, no outro dia eu estava conversando com minha mãe e falei assim, nossa, você está vendo? Eu estava na rua, precisei resolver uma opção de coisa e eu estava trabalhando e resolvendo inúmeras coisas com um celular único na minha mão. Vendo planilha, vendo isso, vendo aquilo, acessando isso. Então, olhando, controlando a empresa, porque a gente tem câmera aqui, você olha. Então, nós precisamos dessa tecnologia. Então, assim, para eu eliminar da minha casa, eu teria que eliminar também o meu. E, infelizmente, eu não consigo. Então, a gente tem que tentar lidar. Então, vamos controlar, não vamos deixar livre, porque se a gente deixar livre, de fato, a gente perde as nossas crianças para a internet. E o que mais tem aí são pessoas que ensinam cada vez mais e mais coisas que não são boas. Você vê adultos ensinando a brincar, adultos trazendo de tal forma, é um conteúdo, é alguém que chama. Então, vamos permitir, mas com controle. Vamos permitir, mas a gente estando ali sabendo, olhando. Eu pego o celular do meu filho, eu olho o Instagram dele, eu olho o WhatsApp, e todo dia eu pego, eu olho, eu vejo com quem ele falou, com quem ele não falou, quem mandou mensagem, eu excluo, eu vejo, eu olho, o YouTube dele é o mesmo que o meu, então o que ele está consumindo aparece para mim. Então, são maneiras que eu enxerguei, que eu poderia tentar ver, de desinstalar determinados, bloquear determinados aplicativos. E é isso, a gente tem que tentar conviver, porque infelizmente a tecnologia vai cada vez mais. Infelizmente nesse aspecto, mas felizmente porque a tecnologia está aí para nos ajudar, para facilitar. Só que esse facilitador pode também ser algo que vai prejudicar em relação à criação dos seus filhos. Então vamos ter consciência, vamos tentar ver o que é melhor e sempre com supervisão. Não deixe solto, porque o deixar solto que é o perigoso, tá? Segundo ponto, educar filhos em um mundo cada vez mais incerto. Violências, valores, escola, internet, como proteger sem prender. Isso aqui é fácil. Tá? Eu uma vez ouvi um pastor falando exatamente isso. O mundo tá aí e ele vai nos engolir se nós não nos prepararmos, tá? Princípios nós ensinamos para os nossos filhos em casa. Então, exemplos nós vamos ensinar os nossos filhos em casa. Então, qual é o nosso papel de mãe e pai? É encaminhar o seu filho no caminho correto. Como que eu vou conseguir fazer isso? Na base. Se eu dou uma base sustentável para o meu filho, ele pode até na adolescência se desviar, mas ele vai estar ali marcado nele os princípios que eu ensinei. Então, ele pode ter aquele momento, mas ele vai ter a consciência e ele vai voltar. Então, o que nós, como pais, nós temos que fazer? É dar essa base sustentável para os nossos filhos. Como? Eu sou cristã, então eu posso dar exemplos de uma mãe, de uma família cristã. Então, eu frequento ao culto, aos domingos com minha família. Eu pratico princípios na minha casa. Os meus filhos vivem isso. Então, eu dou exemplos. Então, essa é a base. Eu procurei uma escola, busquei, graças a Deus, eu oro a Deus e agradeço que Ele colocou essa escola perto de nós, mas é uma escola com princípio, uma escola com valores. Então, nós temos que estar direcionando os nossos filhos para esses ambientes, porque junto com o trabalho que nós fazemos em casa, esses ambientes vão complementar. Então, terapias, locais que os seus filhos vão frequentar, busque locais que estão de acordo com os princípios que você vive. Então, eu mudei minha filha de terapia, vou mudar meu filho de terapia, exatamente para que todo mundo esteja falando uma só linguagem. Então, independente de qualquer coisa, a base o seu filho vai ter em casa. Então, não adianta você pregar algo para o seu filho e fazer outro. Não adianta eu falar que eu tenho que tratar bem o próximo se eu não trato bem. Eu vou ensinar para o meu filho e falar, você tem que honrar pai e mãe. Quando eu não honro os meus pais, o meu marido vai ensinar para o meu filho, você tem que tratar bem uma mulher, e se meu marido grita, briga comigo, me desrespeita, o que meu filho vai aprender? Então, a base familiar, independente do mundo, nós temos que fazer o nosso papel. Então, eu tenho que estar preocupado em dar uma base, um sustento, é ensinar meus filhos de acordo com os princípios que Deus nos deu, é ensinar o meu filho e criar meu filho isso. O mundo vai devorar, que venha o mundo. Se eu tenho uma base fortalecida, ele
pode até dar uma baladinha, mas ele não vai destruir o que eu ensinei. Então, a base do seu filho, você tem que, fortalecer, para que o mundo está aí. Eu não consigo controlar a violência, eu não consigo controlar a maldade, eu não consigo controlar isso. Mas eu consigo, sim, ensinar o meu filho o que é certo e o que é errado. Eu consigo, sim, dar a base sustentável para que ele se torne um homem e uma mulher diante de Deus que seja digno. Então, vamos esquecer que o mundo vai devorar. Não vamos nos preocupar? Sim, a gente tem que se preocupar, a gente tem que ver como que eu vou proteger meu filho. Eu, por exemplo, a gente anda de carro blindado, é violência. Então, qual é a proteção que eu posso dar para minha família? Ter um carro blindado. Se eu tenho uma condição maior, dá de segurança. Se eu não tenho, o que eu posso fazer? Então, dentro das nossas condições, o que a gente pode fazer para, de fato, se defender do mundo? Mas na criação, esquece o que o mundo vai trazer e dá o que você tem de melhor. Então, não basta ensinar. Criança aprende através de exemplo. Então, se torne a melhor pessoa que o seu filho possa ter de exemplo. Porque através de você vai estar criando e formando caráteres, formando pessoas melhores. Então, se preocupe com isso, com a base que você está dando. Porque você se preocupando com essa base, o mais vai sair de letra. Você vai tirar tudo isso de letra. Então, se preocupe com a base familiar que você está dando para os seus filhos. Terceiro ponto. Ser mãe ainda é uma escolha ou virou imposição? Pressão para ser mãe versus escolha consciente da maternidade. Quando você, mulher, você se torna, né? Você tem ali seus 20 e poucos anos, já começa a pressão. Se você não casou, já começa todo mundo a perguntar se você vai casar. Quando você casa, já pergunta quando que você vai ser mãe. Mas eu, Francine, eu acho que ser mãe é uma escolha, é uma opção. Você não vai ser mãe simplesmente porque a sociedade impõe que você seja mãe. Porque ser mãe, para mim, é algo muito além do que isso. Então, eu prefiro acreditar que ser mãe é uma escolha, sim. Quando eu escolho ter um filho, eu tenho uma real certeza do que é ser mãe. Eu vou gerar uma vida, eu vou formar o caráter de uma pessoa. Então, o ser mãe, simplesmente por ser, não dá para ser. É uma responsabilidade muito grande. Quando você carrega durante 9 meses no seu ventre uma criança que depende 100% de você. Se você não comer, ele não come. Se você se estressar, ele vai se estressar. Se você não descansar, ele não vai. Então, aquela criança, ela depende 100% de você. E quando ela nasce, ela continua dependendo. Porque ser mãe é algo que vai muito além de uma palavra, mãe. É um sentimento, é um mandamento. Então, ser mãe é muito além. Então, eu acredito sim, e eu quero continuar acreditando que é uma escolha. Eu escolhi ser mãe, eu escolhi viver esse amor puro. Que o amor de um filho por uma mãe, de uma mãe por um filho, é algo que não tem, assim, eu não consigo explicar. Eu acho que não tem ninguém que explique. É um amor que supera qualquer coisa. É um amor tão puro, porque um depende do outro. O seu filho depende de você, você depende dele, porque você se torna uma outra pessoa, você se torna uma pessoa diferente por causa daquele ser que nasceu ali e que você vê que você tem que ser alguém melhor, sim, por causa dele, porque ele depende de você. Então, ser mãe, para mim, é uma escolha, sim, e não uma imposição. Nem pressão, que estão fazendo pressão. Podem fazer pressão, mas se a mulher não quiser, ela não vai ser mãe. Se a mulher não quiser, ela não vai ser. Porque a mulher, ela tem o domínio do seu corpo. Então, eu acredito e quero continuar acreditando que ser mãe é uma escolha. Para mim, é a melhor escolha que você possa ter. Porque ser mãe é algo divino. É algo divino. O que Deus fez conosco, assim, não tem explicação. Se você for parar para analisar, pesquisem no Google a gestação, o que acontece no corpo da mulher na gestação e depois como o corpo da mulher volta. Se você parar para analisar isso, é desesperador. Mas você vê como Deus, ele é tão perfeito que ele preparou tudo do início ao fim. E ele não deixou nenhuma lacuna aberta. Porque
tudo que você precisa e seu filho precisa está no seu corpo. Tudo, desde a sua mente, a produção do leite, tudo está uma coisa interligada com a outra. Então, ser mãe é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe viver isso. Eu acredito nisso e quero continuar acreditando. E o último ponto desse episódio é: sim, ainda vale a pena? Mas com consciência e rede de apoio? Sim, gente, ainda vale muito a pena. Como a pergunta tema é: ainda vale a pena ser mãe nos dias de hoje? Sim, vale muito a pena. Você, mesmo se comparando, sentindo culpa, como a gente pontuou aqui, a maternidade solo, o apoio à ausência, você ser mãe ou mulher, independente de qualquer coisa, vale muito a pena ser mãe. Vale muito a pena ser mãe. Ser mãe é um presente que Deus nos deu. E esse presente é único nosso. É único nosso. Assim como ser pai, a mãe ainda consegue ali dominar, mas o homem não consegue gerar. Isso é algo único. Isso é algo que Deus nos deu. É um presente que Ele separou para nós mulheres. Então vale a pena sim, seja mãe, viva a sua maternidade. Se você não é mãe, que eu desejo que você seja, que você viva isso. E se você é mãe, viva intensamente a maternidade. Viva cada momento, cada angústia, cada sofrimento, viva cada culpa, viva cada desafio, viva isso. Porque cada fase é uma fase e elas passam tão rápido. Passa tão rápido. Os desafios da maternidade, você não tem um desafio maior quando é bebê, você não tem um desafio maior quando é maior, não. Eu estava conversando esse final de semana com uma pessoa e exatamente, a mãe, ela só vai mudando de etapas. Você tem o desafio da maternidade com a criança bebezinha, ali pequenininho, depois ela cresce, aí já vem a fase da escola, depois da fase da escola, aí vem a pré-adolescência, vem a adolescência, aí os filhos se tornam adultos, aí vem a fase de você de casar, aí você se torna avó, que vó é ser mãe 2 vezes. Então, viva com leveza, não se sinta culpada, viva o que Deus preparou para você. Você é única, o seu momento, a sua situação é único. Vamos parar de nos comparar. Pare de comparar o seu filho com o filho do primo, da prima, da irmã, da vizinha, do colega. Viva cada momento com seu filho. Viva intensamente a maternidade. Viva sim, tenha momentos de qualidade com seu filho. Trabalhe sim, seja mulher sim, enxergue isso. Permita-se. Tire essa culpa de que eu não posso fazer isso porque por causa daquilo, eu não posso trabalhar demais porque meu filho. Entenda o seu momento e vale muito a pena. Quando você gera um ser, você sente aquela vida crescendo, a cada ultrassom, você vendo que você já consegue ver um narizinho, uma mãozinha e já começa a ver cada detalhe. Gente, isso é mágico. Quando aquela criança nasce e você pega no seu colo e você dá a primeira amamentação dela, que ela pega, que você sente aquela conexão fora de... saiu de você e aquela conexão continuou porque agora está do lado de fora. Então é algo lindo. Você vê seu filho evoluindo, você vê o seu filho fazendo determinadas coisas, é uma gracinha, às vezes é uma malcriação. Celebre e viva intensamente. Ser mãe é divino, ser mãe é maravilhoso, independente de qualquer coisa. Problemas vão vir. Nós temos dificuldades sim, mas tudo compensa. Então, acredite na maternidade, acredite que ainda vale a pena sim. Crie a sua família, crie laços, crie herdeiros, porque filhos são heranças de Deus para nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série do ano, falando do assunto de mãe. Como eu falei no início, eu adorei falar
trazer esse tema aqui, porque eu amo ser mãe, por isso que eu falo para vocês, eu não me vejo sem os meus filhos, tá? Errei muito, corrigi a rota. Hoje eu posso dizer que eu vivo o melhor dos momentos de tudo que eu já vivi, mas cada momento eu vivi com intensidade, cada momento eu fui feliz, cada momento eu não me arrependo, porque cada momento precisava ser vivido. Claro que com clareza, com a maturidade que eu tenho hoje, se eu pudesse aplicar lá desde quando meu filho nasceu, sim, eu poderia ter vivido algo muito melhor, mas eu não me arrependo, porque foi o momento. O momento certo, eu instalei, eu virei a chave, e isso que importa. Talvez seja o seu momento. Talvez você esteja vivendo determinadas coisas que eu vivi no passado. E o intuito do Visão de Mulher é esse. Se eu posso ajudar o meu propósito está sendo cumprido. Então, esse é o Visão de Mulher, é trazer a clareza para vocês que vocês podem mais, vocês podem cada vez mais, vocês são capazes de tudo, de superar os limites, enxergar, ter essa visão de futuro e quebrar todas as barreiras que vierem cada vez mais e mais. Você é capaz disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que vocês possam estar recebendo aí, assim que sair um vídeo novo. Segunda-feira é o nosso dia, o dia do Visão de Mulher, mas como eu já falei aqui também nos outros episódios, o Visão de Mulher está com uma cara nova, está com casa nova e vão vir conteúdos novos. Então se preparem, porque tem muita coisa por vir e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos sair da casinha, vamos expandir aí, vamos trazer pessoas, vamos trazer coisas novas que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque está tudo sendo preparado para vocês. Então fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo episódio de uma nova série com outros conteúdos. Fiquem com Deus e paz.